Com isso em mente, nós avançamos em Romanos. Romanos capítulo 3, versos 5 a 20. Nós vimos que Paulo tratou do tema da circuncisão e a circuncisão na carne, qual a sua utilidade. Vimos que Paulo vem desenvolvendo o tema da corrupção generalizada do gênero humano. Na verdade, agora ele começará a fazer o fechamento dessas coisas. E Paulo agora, a partir do verso 1, no capítulo 3, vai aprofundar a sua descrição da corrupção geral da raça humana. Ele começa a dizer no verso 1, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Verso 5. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Vamos reler os versos 5 a 8 e, passo a passo, entendermos o que o Espírito Santo, por meio de Paulo, está nos dizendo. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Bem, no verso 5, Paulo apresenta duas perguntas. Que diremos? E a segunda pergunta é, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Duas perguntas que são indagações, que contemplavam um abuso. Elas tratam de um abuso, não da doutrina em si, mas um abuso da doutrina afirmada nos versos anteriores. Um abuso no sentido de que se a nossa incredulidade, é o que Paulo vinha falando, se a nossa incredulidade nas promessas não anula a fidelidade de Deus, se o nosso endurecimento para com a palavra de Deus, para com as promessas de Deus, não anula o fato de que Deus é fiel àquilo que Ele diz, àquilo que Ele promete, mas, bem ao contrário, se a nossa incredulidade nas promessas, em vez de anular a fidelidade de Deus, torna justamente mais evidente o contraste entre a justiça de Deus e a nossa injustiça,
Ou seja, se a injustiça do homem, diz Paulo, serve para demonstrar com maior clareza a justiça de Deus, então, esse é o falso argumento. Deus seria injusto ao executar sua ira, sua santa e justa ira contra os ímpios. Aqueles que não creem em sua palavra, que não se curvam diante dela, que a menosprezam. Os termos que Paulo utilizou aqui no verso 5 são muito cuidadosamente escolhidos para justamente falar dessa aparente coerência do argumento de que Deus não pode com justiça punir uma atitude que acaba servindo para exibir a verdade e a justiça que constituem a glória dele. Como Deus poderia manifestar desprazer? Como Deus poderia tratar com santa ira aquilo que realça justamente a sua santidade, a sua glória? Aquilo o quê? O erro humano, o pecado humano. Por isso Paulo cita o pensamento, o falso pensamento, o falso pressuposto, nos seguintes termos: pratiquemos males para que venham bens. Então a conclusão moral equivocada é justamente essa. Não há razão para nós pensarmos que há uma diferença considerável entre esse abuso que aparece aqui no verso 5, demonstrado nas perguntas que Paulo faz. Não há motivo para nós pensarmos numa diferença substancial entre esse abuso que aparece no verso 5 e as duas perguntas que aparecem nos versos 7 e 8. O que Paulo vai dizer no verso 8 é: se a verdade de Deus, ou seja, sua fidelidade em cumprir suas promessas, fosse mais amplamente exemplificada pela incredulidade e contradição da parte do ser humano, e se por meio disso Deus fosse glorificado, então o agente da incredulidade não mais poderia ser considerado um pecador. Paulo está citando um argumento falso que era usado contra ele, ou a partir do seu ensino, claro, deturpando o ensino paulino, contra a verdade do Evangelho. E Paulo, ele se coloca no texto, né? Ele disse: pela minha mentira, no verso 6. E ao se identificar com a mentira que é apresentada em resposta às promessas de Deus, dizendo por causa da minha mentira, Paulo estava apenas usando um recurso retórico para expressar o pensamento. O que é tratado no verso 7 continua no verso 8, e a pergunta que encontramos nesse último verso, por que não dizemos, façamos males para que venham bens? Essa pergunta está ligada à pergunta que aparece também no verso 7. Por que sou eu ainda condenado como pecador? Então a essência dessas coisas poderia ser parafraseada nas seguintes palavras: ao invés de ser julgado como um pecador, devido à mentira com que respondo às promessas de Deus, por que, em vez disso, eu não sou inocentado e não pratico males para colher, inocentado, bens? Há uma imoralidade implícita nesse questionamento. Isto fica evidente nos versos anteriores. Paulo está dizendo para nós que a imoralidade é pensar que a glória de Deus torna-se mais notável, e daqui a pouco a gente vai ver isso de modo bem prático. A glória de Deus torna-se mais notável por meio da incredulidade do pecado do homem. Por isso, pela falsidade disso, pela aberração que é esse argumento, Paulo diz: como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos. É como se Paulo fizesse um parênteses no fluxo do pensamento. Paulo, interessante, não está abordando aqui uma hipótese nesses versículos.
Paulo efetivamente diz: estão me acusando de pregar a partir do ensino da graça de Deus, das promessas de Deus, da bondade de Deus. Estão afirmando mesmo que eu estou dizendo que basta ter fé para a salvação, sem necessidade de prática piedosa alguma. Curiosamente, e essa é uma tentação da fé evangélica, curiosamente, há pessoas que, crendo em Cristo, se agarram mera e simplesmente a uma confissão de fé e se excluem da ordenação da prática de boas obras. É justamente contra esse tipo de coisa que Paulo está dizendo: eu nunca ensinei isso. Eu nunca falei uma bobagem dessas, porque evidentemente a fé produzirá obras. A fé genuína em Cristo Jesus necessariamente, obrigatoriamente produzirá boas obras. Paulo diz: eu não preguei isso, uma perversão antinomiana. Eu sou contrário agora à lei, bastando tão somente que a pessoa creia. Ou seja, o ensinamento de Paulo estava sendo interpretado como se ele desse margem à libertinagem. Aquelas pessoas que afirmavam ser essa posição de Paulo, ou no mínimo que o ensino de Paulo tinha como efeito prático esse ensinamento falso, essas pessoas até poderiam ser pessoas que apoiavam a doutrina de Paulo, mas que acrescentaram nos locais onde o evangelho estava sendo pregado, acrescentaram uma distorção à doutrina. Talvez fossem até amigos do apóstolo Paulo. O texto não nos diz. Mas o que o texto abertamente fala para nós é: eu sou inocente dessa derivação. Isso não partiu de mim. Mais adiante, nessa mesma carta de Romanos, capítulo 6, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 6, Paulo vai falar detidamente sobre a distorção da graça. É mais provável que esses versículos, ou que nestes versículos, Paulo tivesse em mente os seus adversários legalistas, que procuravam caluniar o ensino dele, atribuindo perversão. Bem, Paulo conclui afirmando: a condenação deles é justa. E aqui, Paulo não está se restringindo àqueles que falavam isso, mas ele está tratando de todos aqueles que davam margem a esse abuso, fruto de deturpação do seu ensino. Então, qualquer pessoa que a partir da mensagem evangélica, a mensagem apostólica, viesse com essa ideia de que basta uma convicção teórica para a salvação, Paulo diz: todos esses que excluem da fé evangélica, da fé em Cristo, a intrínseca necessidade das boas obras, estão debaixo de condenação. Essa cláusula, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, eu disse para vocês que ela é um parêntese. E a cláusula final não está imediatamente vinculada a ela, mas está ligada ao falso raciocínio abordado em toda a passagem e sintetizado nessa frase: pratiquemos males para que venham bens. Então, a condenação deles é justa. Não é tanto por Paulo ser caluniado, não é tanto pelo fato de a doutrina paulina estar sendo deturpada, mas é mesmo pela atribuição de impureza à santidade de Deus. Pratiquemos males para que venham bens. Então, a justa condenação é lançada sobre aqueles, no dizer de Paulo, que transformam em libertinagem a verdade e a fidelidade de Deus. Aqueles que consideram que a doutrina ensinada por Paulo contribui para um resultado moral, e não ensinada apenas por Paulo, mas por todos os apóstolos.
Paulo está desmascarando uma distorção. E ele condena essa distorção nos termos mais enfáticos que ele pode. A pergunta que a gente faz é esta: tais pessoas que defendem a libertinagem a partir da graça de Deus estão debaixo de condenação. Perguntamos, como Paulo responde diretamente a esse argumento? Se diante das promessas de Deus, o homem peca, e ao pecar, fica ainda mais ressaltada a distância do Deus Santo para o homem pecador, ou seja, se o pecado exalta a santidade de Deus, o argumento falso é, então, o pecado não deveria ser condenado, porque ele glorifica a Deus. Como Paulo responde a essa questão detidamente? Por enquanto, ele diz, tais pessoas que pensam assim, que dizem essas coisas, que creem nessa heresia, estão debaixo de condenação. Ok, mas como Paulo refuta isso? No capítulo 6, Paulo vai novamente falar sobre a graça de Deus. Numa longa argumentação ao longo de todo o capítulo. Mas aqui no capítulo 3, nada. O argumento de Paulo é quase zero. Vamos observar uma coisa. Capítulo 3 e capítulo 6 não tratam exatamente do mesmo, embora sejam muito parecidos. Quando nós chegarmos no capítulo 6, nós vamos ver que Paulo vai considerar o abuso aplicado à doutrina da graça quanto à seguinte ideia: nosso pecado faria aumentar a graça de Deus a nosso favor. Isso lembra, por exemplo, aqueles falsos, eu já estou chamando de falsos, aqueles falsos testemunhos de pessoas que se desviam do caminho, se afundam no pecado, voltam, e elas falam do pecado como se fosse a coisa mais linda. Você já ouviu esse tipo de pseudo-testemunho de conversão? Ela fala do pecado como se fosse vontade de Deus. Deus queria que eu vivesse aquilo. No capítulo 6, Paulo considera o abuso aplicado à doutrina da graça, nosso pecado fazendo aumentar a graça de Deus a nosso favor, lembrando muito, no nosso contexto atual, esses pseudo-testemunhos de pessoas que voltam da vida de pecado sem nunca efetivamente se arrependerem dele, dizendo que aquilo era a vontade de Deus, era até um trampolim para agora a pessoa fazer sucesso contando atrocidades que fez quando vivia na lama. Aqui, no capítulo 3, versos 5 a 8, Paulo trata de uma investida contra a justiça ou retidão de Deus. Se pecarmos, fica acentuado o contraste entre a fidelidade de Deus e a nossa injustiça. São coisas muito parecidas, mas não são iguais. A justiça de Deus é o atributo da retidão. Não é a mesma justiça de Deus que se revela de fé em fé na graça da justificação. Aqui em Romanos 3 é a equidade de Deus, equivalendo à verdade de Deus, à veracidade de Deus. Lá no capítulo 6 é a justiça que se atribui ao crente. Então, o abuso de que tratam os versículos 5 a 8 é diferente. E é significativo, então, que Paulo não refute esse abuso por meio de uma longa argumentação, como ele faz no capítulo 6. Como Paulo responde diretamente ao problema? Para tratar a distorção, Paulo simplesmente diz, no verso 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Só isso. Parece até à primeira vista, quem olha para o texto diz, ué, será que Paulo fugiu do assunto? Por que Paulo responde ao contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem,
a deturpação dessa ideia, a atribuição de mérito ao erro humano, por que Paulo simplesmente responde dizendo, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Aliás, de que adianta afirmar que Deus julgará o mundo se a questão em foco é: como pode Deus ser justo na execução do juízo, se a sua justiça é ressaltada pela nossa injustiça? Parece que o problema permanece, parece que na verdade Paulo nem está querendo responder a questão. Aliás, alguém diria que a mera afirmação categórica acerca de algo que precisa ser comprovado, Paulo, quais as evidências você vai nos dar, por exemplo, de que haverá um juízo final? Alguém diria que mera afirmação categórica acerca de algo que precisa ser provado ou comprovado não serve de argumento. Mas é exatamente isso que Paulo faz. Ele afirma categoricamente: haverá um juízo. E se a injustiça do homem tiver que ser exaltada, como Deus vai julgar o mundo no final? Paulo simplesmente invoca o juízo universal como um fato. Paulo não se dá ao trabalho de comprovar esse tema. Olha que interessante. Paulo admite o juízo apenas como uma verdade básica da revelação. E assim ele confronta a objeção do verso 5. Quanto ao futuro juízo divino, Paulo argumenta: não há qualquer dúvida, não há disputa alguma sobre esse tema. Uma vez que esse juízo é aceito como uma certeza, diz Paulo, todas as objeções, como as que aparecem no verso 5, no verso 7, no verso 8, nós diríamos, todas elas caem por terra. Preste muita atenção. A resposta de Paulo aponta para um princípio espiritual que é claramente demonstrado no ministério de Jesus. Há casos em que a simples proclamação da palavra de Deus é a resposta. Essa palavra, e nada além dela, essa palavra deve ser transmitida. E ela produzirá por si só os efeitos necessários. Amém? Há outra expressão nessa passagem que requer explicação. Paulo diz no verso 5, falo como homem. Paulo, escrevendo na qualidade de apóstolo, entretanto, fazendo as perguntas que nós vimos aqui, como julgará Deus o mundo, etc. Fazendo perguntas, acomodando-se, tomando a forma das maneiras humanas de interrogar e raciocinar. Na realidade, olha só o problema do texto. Na realidade, as perguntas são inadequadas, elas são inapropriadas, elas são impertinentes. Por quê? Porque a justiça de Deus não é algo que possa ser sujeito às nossas dúvidas. Eita, uma criança disse amém. Olha a percepção de Paulo sobre o Deus Santo. Vocês, meus ouvintes, ele está dizendo, vocês querem pôr em xeque a santidade de Deus? Ok, eu que não vou entrar numa questão louca como essas. Deixa para os doidos. Nesses assuntos do caráter divino, eu nem entro. Tudo bem? É o que Paulo está dizendo aqui. De modo indireto.
perguntas inapropriadas, perguntas impertinentes, porque o caráter de Deus não está dependendo do meu e do seu crivo. Ele é o Criador e Senhor. Paulo está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Só podemos proferir tais perguntas se estivermos expressando, presta muita atenção, se estivermos expressando aquelas indagações que surgem na mente humana unicamente com um propósito: deixar claro o quão abominável é a própria sugestão na mente humana de que Deus possa ser injusto. Paulo diz: isso apenas demonstra a extrema vileza do ser humano. Não tenho resposta para isso. Para algo tão vil, a minha resposta é o silêncio. Meu Deus. Paulo imediatamente acrescenta, negando, certo que não. A santidade, a justiça de Deus não permitem que suspeitemos da sua retidão, que aceitemos qualquer sugestão de maldade, de injustiça da parte dele. E essa verdade fundamental é sublinhada pela expressão de defesa doutrinária apologética de Paulo, quando ele diz: falo como homem. Paulo diz isso justamente para repudiar a condição da mente humana que ele apresentou nas perguntas que fez. Ou seja, o problema é o seguinte: o questionamento da justiça de Deus aqui não se está falando, por exemplo, Jeremias e outros profetas. Jó, por exemplo, são homens que se colocaram diante de Deus e disseram: Senhor, onde está a tua justiça? Aqui, Paulo está apresentando o seguinte problema: questionar se Deus é justo não é algo para ser respondido. Aqui não. Mas apenas para se demonstrar o quão corruptas são algumas questões da mente humana. E eu gostaria que nós digeríssemos isso. Há questões que realmente são impasses da vida. São crises reais na vida. Exemplo, quando se perde um filho. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, estava curtindo essa gravidez. Por que simplesmente, de modo repentino, de modo abrupto, esse bebê, essa vidinha, esse sonho me foi arrancado? Isso é legítimo. Não é dessa categoria de coisas que Paulo está falando aqui. Paulo aqui está falando de alguém que justamente põe em xeque a bondade de Deus porque quer praticar o mal. Põe em xeque a justiça de Deus porque quer praticar o mal. Há um desejo libertino para esse tipo de coisas. Ou seja, um coração obstinado, o Espírito Santo frequentemente dará silêncio. Estamos entendendo essas coisas? Há questões que, brotando apenas da maldade humana, há questões que não merecem resposta. E Jesus exemplifica isso, por exemplo, ao ter sua autoridade questionada, depois que ele purifica o templo. Claro que no caso de Jesus, a autoridade questionada é o caráter divino sendo questionado. Porque Jesus é Deus conosco, é Emanuel, é Deus Filho aqui entre nós. Jesus vai dizer para os religiosos: se vocês, em outros termos, se vocês não me responderem a pergunta boa que eu estou fazendo para vocês, eu não vou responder a pergunta má que vocês estão me fazendo.
Mateus 21, a partir do verso 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E estávamos se referindo à purificação do templo. E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não creram? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Vocês veem que essa pergunta má, de um coração obstinado, de um coração que quer a prática do mal, eu não vou responder. E eu digo para vocês que eu não vou responder, mas eu vou dizer isso com classe. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu sei que vocês não vão responder. E aí eu também não respondo essa pergunta malvada de vocês. Paulo diz no verso 9, que se conclui. Vamos dizer isso juntos, qual a conclusão? E aí Paulo vai fazer uma pergunta, vamos para a sequência final, verso 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que se conclui? Releia o verso 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. De novo, Paulo faz perguntas no começo do verso. Duas breves perguntas. Que se conclui e temos nós qualquer vantagem? A segunda pergunta, o contexto posterior vai dizer para nós que ela é introdutória à demonstração de que não há diferença alguma entre judeu e gentio, ou seja, não judeu, quanto a pecado e condenação. A resposta de Paulo é uma negativa de alcance geral. Não, de forma nenhuma. E aí ele arremata: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa acusação que Paulo faz aqui, todos estão debaixo do pecado, isso já aparecera lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 24 do capítulo 2. Nós já examinamos essas coisas, evidentemente não vamos retornar a elas. O significado da expressão debaixo do pecado é esclarecido na sequência agora que Paulo vai escrever, citando o Antigo Testamento. A maioria das citações, diga-se de passagem, são do livro dos Salmos. O livro dos Salmos vai revelar, diz Paulo, a natureza caída da raça humana. Estar debaixo do pecado é permanecer sob o domínio do pecado. E a perversidade que esse domínio ocasiona será agora descrita por Paulo. Essa descrição, parte dela veremos hoje, parte dela devemos ver na quarta-feira que vem. Paulo seleciona uma série de acusações tiradas do Antigo Testamento. Elas cobrem o caráter e as atividades humanas de modo bem amplo, para demonstrar o seguinte: em qualquer aspecto que nós encaremos o ser humano, a Bíblia tem um veredito. Ela diz que é universal e total a depravação da raça humana. Dos versos 10 a 18, eu li só até o verso 12. Dos versos 10 a 18,
Paulo faz citações de vários trechos do Antigo Testamento. Ele reúne várias passagens para fazer um sumário, um resumo do testemunho do Antigo Testamento acerca da ampla pecaminosidade da raça humana. Então, no verso 10 ele diz, como está escrito, diga comigo, não há um justo, nenhum sequer. Esse verso não é uma citação literal de alguma passagem do Antigo Testamento, mas é muito provavelmente um resumo do Salmo 14, verso 3, que tanto no hebraico, no texto original, quanto na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, afirma, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. No verso 12, ou seja, 2 versos à frente, então a gente está aqui em Romanos 3, verso 10. No verso 12, Paulo vai citar literalmente o Salmo 14, verso 3. Aí ele vai citar, arrisca o verso. E esse salmo, então esse verso, será a síntese do ensino bíblico, particularmente importante para a acusação que Paulo fez no verso 9, né? Temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E, de modo bem direto, a Bíblia vai confirmar, não há justo nenhum sequer, no Salmo 14, verso 3. A justiça é esse critério divino pelo qual o pecado é submetido a julgamento. Sempre quando houver falta de justiça, o que haverá não será simplesmente injustiça, no dizer de Paulo, será pecado. A ausência de justiça é pecado. No verso 11 ele prossegue, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então no verso 10 ele diz, não há justo nenhum sequer. Não havendo justiça, haverá pecado. Se não há um justo sequer, significa que todos são pecadores. No verso 11 ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse versículo é uma derivação do Salmo 14, verso 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E possivelmente também do Salmo 53, verso 3, que diz, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só, nesse verso 11 de Romanos 3, Paulo não está citando de novo, ele não está literalmente citando o texto hebraico ou o texto da Septuaginta, do Antigo Testamento traduzido para o grego. Porque os salmos afirmam, o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia quem entendesse, quem buscasse a Deus. Nesse verso, por exemplo, Salmo 14, 2, está subentendido que não existe quem busque a Deus. Paulo, quando cita o Salmo, ele utiliza essas verdades implícitas e afirma algo. Ele categoricamente faz a afirmação, negando diretamente, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É como se Paulo estivesse respondendo o Salmo. O Salmo diz que Deus olhou do céu para ver se havia quem entendesse, quem buscasse. Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O verso 10 tinha sido uma declaração em termos gerais, não há justo nenhum sequer. A partir de agora, verso 11, Paulo será mais específico. Paulo vai detalhadamente apontar aspectos através dos quais se manifesta a pecaminosidade universal do ser humano. Vamos responder a uma pergunta fundamental? Paulo, no verso 10 você disse que não há justo nenhum sequer. A pergunta é, Paulo, por que não há um justo? Paulo agora responde no verso 11,
porque não há quem busque a Deus. No verso 12, ele prossegue detalhando: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Antes de prosseguirmos, e essa mensagem vai nos levar a praticarmos o que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, sim, eles serão consolados. Antes de prosseguirmos, a mensagem vai nos levar a praticarmos o Sermão do Monte. Observa a visão de Paulo sobre o que é ser justo. Para Paulo, ser justo é buscar a Deus. No domingo passado, o Espírito Santo já desmantelou a visão romântica sobre justiça, esse trapo imundo da raça humana, né? A justiça própria, a justiça humana, que para Deus não tem valor algum. E por isso mesmo Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Hoje, mais uma vez, a gente se depara com a Bíblia falando essa coisa. O ser humano que não busca a Deus, que é indiferente para com o seu Criador, para com seu Pai, para com o seu Senhor, é um ser rebelado. Esse ser não pode ser chamado de justo. Como esse ser rebelado, insolente, indiferente, como ele será chamado de justo? Então voltamos ao verso 12 e encerraremos com ele. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está citando literalmente aqui o Salmo 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Mesma palavra repetida no Salmo 53, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Extraviar-se. Extraviar-se envolve afastamento e apostasia. E nós dificilmente poderíamos separar esse pensamento do que Paulo tinha dito em Romanos capítulo 1, verso 21, na parte A, quando ele por primeira vez mencionou e descreveu o que é apostasia. Ele tinha dito: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, extraviar-se é uma acusação paulina, apostólica, apresentada contra todos os homens, porque todos os homens se tornaram culpados de se afastarem do caminho da piedade. A uma, diz Paulo, todos eles, a uma, como se fossem um homem só, se fizeram inúteis. Assim como o sal que perde o sabor, assim como uma fruta que apodrece, não serve mais para coisa alguma, de igual modo os homens, diz Paulo, se estragaram. E o fato é, não há qualquer exceção. Há uma, como se fossem um só homem, todos se corromperam. A cláusula final não deixa margem para qualquer exceção. Não há um, diz Paulo, não há um sequer que faça o bem. Então o pensamento do versículo 12 expressa, de modo negativo, que quanto à prática do bem não há sequer um. Então os homens falham em bem essencial, ou seja, bem que é praticado por amor a Deus e por amor incondicional ao outro. Amor a Deus, olha a sequência, amor a Deus e amor incondicional ao outro. De modo negativo, o homem falha
o ser humano falha na prática do bem. E ele também falha de modo positivo. O positivo aqui é quanto à ação, né? Ele é ativamente praticante do mal, e nisso não há qualquer exceção. Todos praticam o mal. Se tal é a condição humana, este é o final. De que maneira um perdido pode ser salvo? Se a raça humana, isso inclui a nossa condição antes de conhecermos a Jesus Cristo. Nós não estamos fora disso. Se toda a raça humana, no dizer de Paulo, e ele vai pintar isso com cores muito fortes nos próximos versos, que examinaremos na próxima quarta. Se toda a raça humana caiu, ou seja, deu as costas para o Criador, como alguém pode ser salvo? Apenas, a resposta que todos sabemos, apenas renascendo. O ser humano precisa renascer, precisa nascer de novo. Ele precisa ser novamente gerado. Gerado não da carne, não do sangue, mas gerado pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que nós, apesar de muitos de nós já sabermos isso de cor e salteado, pararmos mesmo, neste exato momento, para assimilarmos a grandeza da fala paulina. Quando ele diz em Gálatas capítulo 4, meus filhinhos, verso 19, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo está perplexo porque os cristãos da Galácia estão dando ouvidos a legalistas, que dizem que se não for cumprida a lei de Moisés, não há salvação ainda que o homem creia em Cristo. Paulo diz, meus filhinhos, isso é completamente errado, falso. Em Jesus está a salvação. Ninguém para ser salvo vai retornar à prática da lei de Moisés, jamais. Em Jesus, no Cristo da cruz, os pecados são completamente apagados. E somos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. Mas meus filhinhos, eu sei, para que isso aconteça, para que o ser humano esteja em paz com Deus, para que ele renasça, ele precisa ser gerado. E Paulo está disposto, aspas bem grandes aqui, oferecer seu próprio ventre ao Espírito Santo, para que em Paulo aquelas pessoas fossem novamente geradas. Quantas irmãs aqui já sentiram dores de parto? Por favor, levantem as mãos. Eu lembro do nosso primeiro filho, Vitória, nossa filha, hoje com 23 anos, minha esposa, apertava tanto meu braço, que ele ficou fino até hoje por causa disso. Ela estava com 18 aninhos, primeiro bebê, vinha a contração, Realmente nós vivemos a gestação juntas e o parto também. Eu não tive essa dor, mas eu sei que ela é terrível. Há pessoas que estão completamente alienadas de Deus, meus irmãos. Às vezes elas já ouviram inúmeros sermões. A verdade bate e cai no chão, não penetra.
Deus sabe quem é da salvação e quem não é. Mas uma coisa é certa: muitos, para renascerem, precisarão ser gerados em nós. Se tal é a condição humana de raça caída, meu Deus, que milagre não é a conversão. É uma coisa extraordinária. E por causa disso mesmo, eu e você, nesta hora, diremos para o Senhor em oração: usa o nosso ventre espiritual. Usa-nos como matrizes de novas criaturas. Eu quero ser uma matriz de novas criaturas. Podemos agora nos unir em oração, praticando a palavra. Vamos fazer isso juntos? E que venha, Senhor, um poderoso avivamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Não podemos encerrar essa palavra sem dizer que Deus é um Deus de amor. Ama profundamente essa raça extraviada que é a raça humana. Ama profundamente. E por causa disso mesmo, Ele entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer em lugar dos pecadores, como substituto, como aquele que sofreu a pena, a condenação, para que em nós, olhando para Jesus Cristo e crendo no seu sacrifício, tenhamos os nossos pecados perdoados, recebamos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e andemos em nova vida, na comunhão com os irmãos, andando com Deus, ouvindo sua voz, comendo sua palavra. Deus quer fazer isso na vida de todo ser humano. Não há ninguém fora do plano de Deus. Deus quer salvar. Você que chegou aqui, talvez até seja membro de uma igreja. Você que está nos assistindo e que ainda não está certo da sua salvação, Jesus Cristo quer salvar você. Aí onde você está, diga: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício na cruz em meu lugar, e eu me entrego a ti. Senhor, entra na minha vida, reina na minha vida, conduz minha vida para perto do Pai. Quero andar contigo, Senhor Jesus, andar contigo. Entregue-se a Cristo. Não permita que esta oportunidade passe por você. Como diz a Escritura, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, abra o coração e seja salvo. Amém? Por favor, fique de pé. Vamos exaltar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus Salvador.